uma boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo comigo, um bom dia ou uma boa tarde para quem for ver esse vídeo depois gravado. Bem-vindos, tá bom? Esse aqui é mais um encontro para ajudar vocês a preparar, então, viagens cada vez mais inesquecíveis e gastando menos sempre que possível, né? Nossa ideia é que a gente possa viajar mais vezes, então, para isso, quanto menos a gente gastar, melhor, tá? E hoje, o que a gente vai conversar? Hoje eu vou trazer aqui para vocês os primeiros passos, então, para a gente começar a organizar essa viagem, que é uma viagem inesquecível e também é uma viagem econômica, tá bom? Eu vou trazer aqui passos que eu lapidei ao longo dos anos, tá? Para essa etapa aqui do planejamento de início. Inclusive, algumas coisas que eu trago e que eu menciono, não é todo mundo que fala, não é todo mundo que traz, não é todo mundo que faz. Então, realmente, tem alguns passos aqui que eu poderia dizer que são exclusivos do método que eu desenvolvi nos últimos anos. Então, vocês vão ter acesso aqui a um passo a passo que faz parte, inclusive, do meu curso de planejamento de viagens, tá bom? Então, peguem papel e caneta aí na mão para começar a anotar esses passos. Eu vou apresentar 3 passos que eu considero, então, fundamentais para esse início, então, para a gente dar esse pontapé na organização das nossas viagens. E esses passos, eles valem tanto para quem tá começando, não planeja suas viagens ainda, como também vale para quem já viaja há muito tempo, quem já planeja suas viagens, porque, como eu mencionei, tem alguns detalhes aqui que eu não vejo muitas pessoas falarem, nem muitas pessoas fazerem, então, com certeza, é um aprendizado, será um aprendizado novo, inclusive, para quem já planeja viagens, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro passo, tá? O primeiro passo aqui a gente pode chamar de passo da clareza. Como assim? Primeiro é como se ele fosse uma etapa de pré-planejamento, assim, é um primeiro passo para a gente começar a se preparar, então, tá? Então, aqui a gente vai começar a organizar as nossas ideias iniciais. Quem já tem uma wishlist de viagem, uma lista de desejos, de viagem, como eu já ensinei por aqui, já tem essa parte relativamente pronta, se não toda pronta, tá? Quem não tem uma wishlist de viagem e quiser aprender a fazer, vocês podem procurar por um vídeo no canal do Fórmula de Viagem falando sobre wishlist, sobre lista de desejos de viagem, que vocês vão conseguir fazer todos os passos por lá, tá? Mas não se preocupem, porque aqui eu vou explorar bem esse passo aqui, que então é o passo da clareza, tá? Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber o que a gente quer das nossas viagens, né? Da nossa próxima viagem. Então, por onde a gente começa? A gente vai partir, então, de uma ideia de viagem ou mais de uma ideia de viagem, porque em alguns casos a gente pode estar querendo decidir entre uma viagem e outra. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai pegar aí um papel, numa planilha, num documento, onde você achar melhor, e você vai anotar para onde você vai. Essa é a primeira parte. Quais são as cidades, quais são os países, o que você está pensando em visitar nessa viagem, tá? Beleza. Anota isso, seja específico e coloca todas as cidades que você gostaria de visitar nessa lista, tá? A primeira parte, então, é listar para onde ir e ser específico. Segunda coisa, quando ir? A gente tem que pensar qual que é a melhor época para a gente visitar aquele lugar. Então, aqui, eu preciso saber que estação do ano é a mais legal que eu gostaria de visitar para mim, para os meus gostos, para o que eu tô esperando. Eu tenho que encaixar essas questões com a minha agenda, então eu tenho que fazer esse encaixe com a minha disponibilidade. Eu preciso pensar em alta temporada, em baixa temporada, então tudo isso você precisa pesquisar. E aí você vai pro Google e você pesquisa como é que é na primavera, como é que é no verão, como é que é no inverno, como é que é a alta temporada, como é que é a baixa temporada para essas cidades que você quer visitar. E dependendo, inclusive, da posição geográfica delas, elas podem ter características diferentes na mesma época do ano. Então, se você tá vendo alguma coisa muito no sul ou muito no norte, é legal talvez você, então, pesquisar para cada uma das cidades que você tá pensando em fazer na sua viagem. Se elas forem bem próximas geograficamente, de modo geral, essas informações de baixa temporada, alta temporada, como é que é as características da estação do ano não devem mudar muito, porque elas estão próximas, tá? Mas é bom você dar uma olhada nisso, tá bom? Então vai lá, no Google e faz essa parte.
Entendendo essas diferenças, você vai conseguir entender o que é melhor pra ti. Então, muitas vezes o que você estava pensando no primeiro momento de época do ano, depois dessas pesquisas, você entende que talvez não seja o melhor momento, ou não, poxa, se eu for nessa época, pelo que eu vi, é uma época bem chuvosa, então eu corro risco de não conseguir fazer tanto passeio na rua, ou de estar sempre num tempo instável, num tempo nublado, num tempo chuvoso. Talvez, então, eu acho que aquela época que eu tava pensando em ir não é uma boa ideia. E aí, às vezes, por isso, você vai precisar ou adiar um pouquinho a viagem, né, jogar um pouquinho pra frente, ou tentar puxar ela um pouquinho antes pra cair em alguns meses que sejam mais agradáveis pra você. Então é importante a gente ter essa noção do quando ir e o que é esse quando ir pra gente, né? O que é interessante pra gente, tá? E aí, como eu falei, conforme vocês vão pesquisando essas informações, vocês vão anotando, tá bom? Outra coisa que é importante aqui nessa etapa da clareza é pesquisar um pouco sobre esses destinos. Então, aqui você não precisa se aprofundar, porque a gente ainda tá bem na ideia inicial, né? A gente tá bem no pré-planejamento, bem no pontapé. Mas é legal que você entenda quais são as principais atrações desse destino, o que tem para fazer de diferente, será que tem alguma coisa para eu visitar em alguma cidade próxima, que eu possa aproveitar nessa mesma viagem. Então faz essa pesquisa, levanta essas informações, porque aí dessa forma você vai, inclusive, conseguir dimensionar quanto tempo ficar em cada uma dessas cidades. Porque quando a gente não faz esse levantamento, pelo menos esse levantamento prévio, antes, depois que você já tiver tomado uma decisão ou feito uma compra de passagem ou de hospedagem, você não vai mais conseguir voltar atrás. Então, por isso que é importante você ter essa clareza aqui. Por isso que é a etapa da clareza. O que tem para fazer nesse lugar, então, em quanto tempo eu vou precisar, tá? Então tá. Eu falei que aqui pode ser que exista mais de uma possibilidade de viagem. Então, se existir, você vai precisar fazer isso que eu mencionei, pensando para essas mais possibilidades de viagem, tá? Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Em 2017, eu decidi que eu queria fazer um novo intercâmbio de inglês. Eu tinha feito um intercâmbio em 2015 e aí eu decidi ali por 2017 que eu queria fazer um novo. Eu queria melhorar o meu inglês e tal, eu queria ficar mais tempo em um único lugar, então por isso que eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. E aí, em 2018 eu comecei realmente a fazer o planejamento efetivamente e eu usei essa lógica aqui que eu apresentei para vocês. Eu precisava entender as opções de destino que eu tinha, porque eu tinha várias opções, eu não tinha definido um país específico que eu queria fazer esse intercâmbio, eu sabia que era um intercâmbio para aprender inglês, então isso me abria um leque de vários países onde eu posso aprender inglês. Então, o que eu fui fazer? Eu fui organizar essas informações. Eu só sabia que eu queria fazer o curso de inglês e que eu tinha algumas possibilidades, tá? A única coisa que eu já tinha certeza é que eu não queria países tão distantes como Nova Zelândia e Austrália, por exemplo. Então eu ia ficar ali entre Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa e talvez a África do Sul. Eu também estava olhando como uma possibilidade. Então eu pesquisei um pouco sobre cada um desses lugares, principalmente aqueles que eu tinha pouca informação. Então, né, tem alguns países que a gente conhece menos. Então, eu fui atrás de mais informações para entender um pouquinho mais do local. E, claro, eu fiz a pesquisa também de custo desses intercâmbios, quanto é que custava em cada um desses lugares, qual era o custo de vida. Tive mais ou menos uma noção de qual era o valor de passagem. E essa parte que eu tô falando aqui de custos, não se preocupa, que é o próximo passo, tá? Tô só mencionando, porque eram informações também relevantes para eu entender as possibilidades que eu tinha ali. Por exemplo, se eu fosse para o Reino Unido, que cidade que eu gostaria de fazer esse intercâmbio? Quais as outras cidades que eu gostaria de visitar? E eu apliquei essa lógica para os outros países também, para pensar para onde eu queria ir. Por exemplo, para os Estados Unidos. Se eu fosse fazer intercâmbio, eu queria muito fazer em Nova York, mas eu sabia que era mais caro. Mas quanto mais caro? Então eu fui cavando essas informações. Então, ter feito esses passos no começo me ajudou depois a tomar uma decisão. Então, né, eu tinha as informações bem claras para tomar uma decisão. Então, eu não contratei o meu intercâmbio e depois eu pensei o que eu ia fazer. Primeiro eu pensei, eu analisei, e aí depois que eu tinha tomado a decisão é que eu fiz a contratação do intercâmbio para o país que eu achei naquele momento a melhor opção para mim. Que aí, no meu caso, foi
para o Canadá, mais especificamente para a cidade de Vancouver. Que ainda assim, dentro de um mesmo país, a gente tem várias possibilidades de cidade, né? Então a gente tem que fazer alguns filtros. Enfim, essa parte aqui que eu tô falando para vocês, né, da parte da clareza, eu vejo que muitas pessoas erram aqui, porque tem informações, às vezes, muito rasas sobre o local, né, aquelas informações básicas, e muitas vezes você poderia, então, melhorar essa tua viagem, talvez adicionando alguns locais a mais, algumas cidades a mais, ou até mesmo trocando ou tirando alguma coisa, e você não sabe disso porque você não pesquisou, tá? Então, muitas vezes, inclusive, é um erro que você nem sabe que você está cometendo. Então, por isso que eu gosto de abrir isso aqui para vocês, tá? Benefícios. A partir do momento que você executa essa etapa aqui que eu falei, que você tem essas informações sobre essa possível viagem que você quer fazer, é que você vai poder, então, tomar uma melhor decisão. Não são só essas informações, a gente já vai conversar um pouquinho mais, mas aqui a gente já começa, então, a construir isso. Então, você tem clareza em relação ao que você prefere naquele momento, o que é o melhor para você, tudo também pensando ali no teu sonho. Às vezes, dependendo das informações que você vai receber, você vai ter que, poxa, esse sonho aqui específico dessa cidade, eu vou ter que adiar mais um pouquinho por X razão. E você vai tomando, então, noção. E aí você tem noção do tempo que você precisa ficar, como eu mencionei, você vai calcular muito melhor quanto tempo você precisa ter disponível para esse lugar, tá? E aí, quando você chega lá na frente, na etapa da execução mesmo do planejamento, quando você vai preparar o seu dia a dia de viagem, né, o que você vai fazer de atrações, você vai ter reservado tempo suficiente para conhecer aquela cidade, para aproveitar aquela cidade. Então, você tem mais tempo para explorar, você tem mais tempo, inclusive, para aproveitar atrações gratuitas. Quando a gente vai com pouco tempo e com algumas atrações específicas já em mente, muitas vezes a gente nem consegue aproveitar as diversas coisas gratuitas que toda cidade tem. Então, quando você fica mais tempo, você consegue aproveitar isso. Você consegue buscar experiências com moradores locais, coisas mais do dia a dia mesmo, porque você reservou ali o tempo ideal dentro da sua disponibilidade. É claro que, infelizmente, a gente não consegue ficar viajando para sempre, então ali dentro daquela disponibilidade que você tinha. Qual que é o grande ponto aqui para mim? Quando a gente faz isso, a gente evita frustração, porque quando a gente não faz essa preparação, essa pré-paração, a gente pode acabar se frustrando durante a nossa viagem, né? Então, esse é um grande detalhe que eu enxergo, tá? Então, porque depois que você já tiver comprado uma passagem, tiver tomado esse tipo de decisão, você não consegue mais fazer muito ajuste, né? O seu poder de adaptação fica bem menor, né? Quando a gente segue essa linha de raciocínio, ela vai nos dar, então, esses benefícios lá na frente. Um segundo ponto aqui é que você vai ter feito o possível para encaixar essa viagem nas tuas expectativas e nas tuas vontades, porque você pesquisou, você entendeu como é que são essas coisas, tá? Então, porque agora você conhece, você sabe como é o lugar para aquela época do ano que você quer ir, né? Você entendeu qual que é o melhor momento para você, né? Então, de novo, você vai evitar frustração, você vai evitar quebrar uma expectativa, tá? E lá na viagem, isso vai significar uma viagem mais conectada com você, mais inesquecível, mais impactante. Então, por isso que eu falei, primeiros passos pra gente planejar uma viagem inesquecível, tá? Aí você pode pensar, mas Bruna, toda viagem é inesquecível mesmo? As que não dão muito certo, ou essas que a gente comete uns erros que a gente nem sabe que tá cometendo e tal. Sim, com certeza, toda viagem é muito inesquecível. Mas eu tô aqui pra te mostrar que você pode fazer uma viagem ainda mais inesquecível, né? Uma viagem ainda mais perfeita dentro do que é perfeito pra você, né? Lembrando que nada é 100% perfeito, mas ainda mais de acordo com as suas expectativas. Então, por que você vai continuar fazendo do mesmo jeito se você pode fazer de um jeito que vai te ajudar a ter uma viagem melhor? Então, se elas já são incríveis, por que elas não podem ser mais incríveis ainda? Tá? Então, essa é a grande vantagem desses primeiros passos. O passo 2 que eu quero te apresentar é o passo do quanto custa a viagem. Então, a gente vai falar sobre orçamento de viagem.
Inclusive, esse aqui no meu método, ele é o que eu chamo de passo 1. Ele é o passo 1 da viagem. Eu chamo ele de passo 1 porque essas coisas que eu tava te explicando até agora, então, essa parte de clarear ali as ideias, ela é mais uma etapa de pré-planejamento. Então, aqui no passo 1, a gente já definiu qual que é esse caminho de viagem, né? Qual dentre essas opções ali pode ser a nossa viagem, então a gente vai seguir para a parte do orçamento, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar valores gerais para nossa viagem. A gente precisa entender preços de passagem, de hospedagem, de transportes entre cidades, quanto é que custa seguro, quanto é que eu vou gastar no meu dia a dia de viagem, com alimentação, com transporte. Então, a gente tem que fazer esse levantamento. Aqui ainda não é o momento de se aprofundar, é realmente só um orçamento para a gente ter uma noção, porque é no começo, ainda no início, né? Mais uma informação para nos ajudar a tomar a decisão, tá? E aí, como é que você vai fazer? Bom, você já entendeu na etapa anterior qual que é a melhor época do ano para você viajar para aquele lugar. Você já sabe mais ou menos, né? Então, quando você pretende ir. E você pode começar, então, a olhar para os valores pensando nessa época do ano e fazer esse orçamento. Ah, Bruna, mas eu só vou viajar em 2022. Como é que eu faço esse orçamento se não vai ter nada, não tem janela de reserva de nada aberto para essa época do ano? Como é que eu, né, para daqui 2 anos, como é que eu faço? O que vocês podem fazer, que é o que eu sempre faço quando os meus planos de viagem estão fora dessa janela que a gente consegue enxergar os valores, né? Você vai pegar uma época parecida para orçar. Então, vamos supor que você quer viajar em maio de 2022. O que você pode fazer? Você pode agora começar a olhar as coisas de maio de 2021, porque já abriu. Nesse momento que a gente está gravando aqui esse vídeo, que é comecinho de junho, já está aberto as informações de algumas coisas para maio do ano que vem, por exemplo. Por quê? Porque você está pegando ali mais ou menos a mesma época do ano, por mais que seja um ano de diferença, de modo geral, as médias para aquela época do ano costumam ser mais ou menos as mesmas. Então, você está comparando períodos parecidos, né? Então, eu tô olhando, eu quero viajar na baixa temporada, eu posso olhar informações de baixa temporada, mesmo que não seja exatamente o mesmo mês da sua viagem. Então, é dessa forma que a gente faz um orçamento, tá? Então, não se preocupem se ainda não tem aberto janela de informações, tá? É dessa forma que eu faço. Eu tomo cuidado com coisas como, se eu tô olhando alguma coisa numa sexta-feira, ou numa segunda, ou numa terça. Por quê? Porque pode dar diferença se uma passagem é na sexta, se uma passagem é na segunda-feira, se uma passagem é na quarta. Então, eu só tento pensar nesses detalhezinhos ali, mas não se preocupem muito, porque de modo geral não vai fazer uma influência muito grande, tá? Mas, de novo, comparar banana com banana. Então, comparem mesmo as épocas do ano, o mesmo tipo de temporada. Outro exemplo, pretendo viajar para a Europa em outubro de 2021. Não abriu agenda ainda. Você pode tentar buscar informações para uma época de baixa temporada. Outubro costuma ser baixa temporada na Europa. Março, abril costuma ser também mais baixa temporada. Então, talvez você possa comparar. Tentar construir a sua viagem como se você fosse em abril, por exemplo, para basear para os seus valores de outubro, tá? De novo, é uma base, não é uma perfeição, tá? É só um orçamento mesmo, tá? E aí, os detalhes de como fazer esse orçamento de viagem eu não vou trazer aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar gigante, a gente vai ficar 3 horas aqui falando, tá? Então, quem quiser saber o passo a passo de como fazer o orçamento, também pode procurar no canal do Fórmula de Viagem um vídeo chamado O Jeito Infalível de Calcular os Custos da Sua Viagem, tá? Então, entra lá no canal do Fórmula de Viagem no YouTube e procura por esse vídeo. O que a gente tem de benefícios quando a gente faz esse orçamento da nossa viagem? Então, bem no começo, né? Bem aqui nessa etapa inicial. Você vai conseguir enxergar quais são os itens mais pesados em termos, né, financeiros, quais são esses itens pesados na sua viagem. E a partir disso, você pode buscar alternativas para diminuir esses valores, né? Alguns deles. Se eu tô enxergando na cidade X, a hospedagem é muito mais cara do que nas outras cidades. O que será que eu posso fazer aqui para tentar encontrar um custo menor? E aí você vai começar a buscar possibilidades. Algumas possibilidades podem ser, às vezes, até trocar a cidade,
pode ser buscar um tipo de hospedagem alternativa. Então, aqui eu tô só dando um exemplo. Se a gente não faz esse orçamento, a gente não tem como enxergar isso, né? Então, não tem como enxergar quais são esses grandes pesos na minha viagem para eu tentar trabalhar eles, tá? Fazer o orçamento também te mostra o quanto você tem que se preparar financeiramente para essa viagem. Então, às vezes, você vai fazendo esse levantamento, você vai ter noção de que talvez você precise de um pouco mais de tempo para se organizar financeiramente, ou para tentar atingir o teu objetivo ali de data de viagem, você vai ter que talvez buscar formas de fazer uma renda extra, de fazer alguns cortes de outros gastos na tua vida. Então, esse também é um ponto importante, né? Imagina você não fazer isso e ao longo do planejamento da viagem você descobre custos que você não tinha noção ou valores que você imaginava que fossem menores e aí você acaba tendo ali um problema na tua mão, né? Então, de novo, a gente precisa de informação para tomar decisões. Então, se você estiver, inclusive, aqui trabalhando com mais de um cenário de viagem, mais de uma possibilidade de viagem, com os valores, então com esse orçamento, você vai conseguir também tomar essa decisão de, talvez eu faça essa viagem primeiro, porque nesse momento ela é mais barata e fica mais tranquilo para mim fazer essa daqui, tá? Se você não faz o orçamento no começo, o que pode te acontecer? Eu falei, você não consegue enxergar, né, onde você pode buscar essas reduções de custo, essas economias, e você pode também acabar fazendo compras e reservas com valores que não necessariamente são o melhor cenário, porque você não tem uma base para consultar. Então, você não consegue saber se podia ser mais barato ou se é um preço ok. Então, você não tem com o que comparar quando você não faz isso, tá? Quem já viaja com frequência costuma ter um pouco mais de facilidade na parte do orçamento, assim, a pessoa consegue, às vezes, até meio que orçar de cabeça quanto é que uma viagem pode dar. Mas eu considero, assim, eu não descartaria de você sentar e fazer o orçamento para sua viagem, mesmo sendo um viajante experiente. Eu faço isso para todas as minhas viagens, para todas as consultorias que eu dou, e eu ensino esse passo a passo também no curso do Fórmula de Viagem para que todos os meus alunos saibam aplicar isso aqui para qualquer viagem deles, tá? Então, mesmo sendo um viajante experiente, eu te aconselho a sentar e fazer isso aqui, tá? Vamos pro tópico número 3, pro passo número 3. Então, eu falei que seriam 3 passos. Então, a gente tá chegando no passo 3. Esse aqui é o passo dos testes dos roteiros. E aí, no meu método, eu chamo ele de passo 2, que lembrando, o passo 1 é a parte do financeiro, então esse aqui é o passo 2 no meu método. E eu chamo ele de explorar o mapa e testar as possíveis rotas de viagem, tá? E essa daqui, é a parte que muitas pessoas não falam, muitas pessoas não fazem, muitas pessoas nem sabem que dá pra fazer, tá? Então, é um típico exemplo de alguma coisa que você nem sabe que você não sabe. Deixei vocês confusos, né? Mas tudo bem. Isso vai mudar agora, então agora vocês vão saber o que é isso e vocês vão entender como é que funciona. Então, o que é esse passo de explorar o mapa, de testar as rotas? Aqui, você vai buscar por um roteiro de viagem que faça sentido também geograficamente. Então, até então, você tinha informações de como são as cidades, de quanto tempo você vai ficar, o que é melhor, o que é interessante, quanto é que custa essa viagem. E agora você precisa pensar se tudo isso vai fazer sentido. Se é a melhor opção, se é a melhor combinação, ou se aquela cidade que você estava pensando em chegar por aquela cidade, ir embora por outra, se aquilo realmente faz sentido ou não, tá? Então, é isso aqui que você vai entender nessa parte. Então, é a hora de literalmente pegar um mapa pra gente entender que combinações fazem mais sentido, tá? Porque em alguns casos, algumas combinações não fazem muito sentido, a gente vai ter que repensar, reorganizar, talvez até trocar alguma coisa. Só que, como eu falei, ninguém para pra fazer essa análise, de modo geral, tá? E aqui nascem muitos erros. Eu enxergo muitos erros quando a gente não para pra fazer isso, que vão impactar na qualidade da viagem, vão impactar nos custos também, tá? Por quê? Porque talvez você acabe se deslocando mais do que você teria necessidade de se deslocar. Você poderia deixar cidades
muitas cidades na sua viagem, e aí com isso você tem ali, você prejudica o aproveitamento como um todo, porque você se desloca muito, se desloca várias vezes, e isso custa mais, e isso gasta tempo da sua viagem, né? Tempo útil que você poderia estar aproveitando a sua viagem, tá? E até a própria combinação de passagem de ida e volta pode ser afetado por não fazer essa análise, né? Então, às vezes, a gente não tá escolhendo a melhor opção de ida e volta para aquela viagem só porque a gente não sabe o que fazer ou como analisar, tá? Então, o objetivo aqui nesse tópico 3 é que isso não aconteça com você, tá? Esse aqui é um passo que eu diria que ele é exclusivo do meu método, porque eu realmente não vejo muitas pessoas falarem sobre isso, tá? Então, peguem aí papel e caneta na mão para entender essa lógica aqui. Então, o que você vai precisar fazer para testar os roteiros e sair com uma viagem bem pensada dessa etapa? Primeira coisa, abrir o Google Maps no seu computador. Então, é literalmente abrir a janelinha do Google Maps. Abre aí a janela do Google Maps, tá? Você vai colocar as cidades que você pretende visitar na sua viagem. Para isso, você vai precisar selecionar a opção de carro. Abstrai que você não vai fazer de carro, mas é só porque se você não colocar essa opção, você não consegue colocar mais de 2 cidades no Google Maps, tá? Senão ele não deixa. Então, ou de carro ou a pé. Você também pode escolher a pé, tanto faz. E aí você vai listando as cidades aí no mapa, tá? Depois que você fizer isso, você vai organizar elas numa ordem que faça sentido. Você vai colocar uma sequência. Se você não tá conseguindo visualizar o que eu tô falando, assim que a gente acabar o vídeo, abre o Google Maps e faz isso. Coloca várias cidades. Não precisa ser da sua viagem necessariamente, pode ser várias cidades no Brasil, aleatórias. E aí você vai ver que quando você joga assim aleatório, fica tudo bagunçado, assim, as rotas ficam bagunçadas. Você vai colocá-las numa ordem que uma cidade seja a primeira e que vá combinando numa sequência que não fique se ultrapassando ali, se cruzando cidades, você não fique indo e vindo em vários deslocamentos. Faz essa primeira organização. É o primeiro passo, tá? O que acontece de modo geral? A gente acaba tendo mais de uma possibilidade de ida e volta, por exemplo. A gente tem várias possibilidades de combinações dessas cidades. E aí, essas idas e voltas, né, as cidades que eu chamo cidades das pontas do roteiro, que é por onde você chega, que é por onde você vai embora. Pode ser que seja a mesma cidade, pode ser que a cidade por exemplo, você chegue e volte por Paris, e essa seja a sua cidade da ponta da viagem, como pode ser que você chegue por Paris e vá embora por Roma, por exemplo. Então, Paris é uma ponta da sua viagem, Roma é outra, e você tem que tentar desenhar um roteiro ali no meio entre essas 2 cidades da ponta, que faça sentido, que você não tenha retrabalho, não tenha deslocamentos a mais que sejam desnecessários, tá? Então, é isso que eu quero dizer quando você vê que tem várias possibilidades. Quando você faz isso aqui, antes de comprar uma passagem aérea, você evita comprar uma passagem aérea que talvez não faça tanto sentido assim para todas as cidades que você quer visitar. Então, por isso que é importante a gente fazer isso. Ao mesmo tempo que você tem o Google Maps aberto, é legal que você abra um outro tipo de ferramenta para pesquisar os valores dos deslocamentos, tá? Eu vou te sugerir aqui uma ferramenta que não é necessariamente o Google Maps, porque ele não dá valor de todos os tipos de deslocamento, eu não gosto tanto dele para isso, mas você pode usar uma ferramenta chamada Rome to Real. Ele é como se ele fosse um conglomerador de informações. Então, ali você pesquisa as rotas e ele vai te dar várias opções de deslocamento e ele já te mostra o preço e já te direciona o site que tá vendendo aquela passagem, por exemplo. Aí ele mostra quanto é que você gastaria de ônibus, de avião, de trem, se tiver, se for um deslocamento menor, por exemplo, quanto você gastaria de táxi ou de Uber, enfim. Então, ele mostra vários cenários, tá? Então, beleza. Mapa na mão e uma ferramenta de pesquisa para você poder pensar nessas combinações. Em caso de voos, eu te sugiro usar o Google Voos, ou Google Flights em inglês, para olhar as combinações de voo por ali, porque ele é uma boa ferramenta para isso, tá? Então, tem essas ferramentas em mão. Vou te dar aqui um exemplo do Brasil, para a gente pensar nessa lógica, quais são essas possibilidades de combinação.
tá? Vou usar o Brasil porque o Brasil é um país muito grande, então a gente tem cidades bem espalhadas, ele conseguiria representar bem o mesmo tipo de cena que a gente poderia ver quando estiver pensando em fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, que é um país grande, ou para a Europa, que é um continente e a gente acha que é fácil, né, andar de um lugar para o outro, mas no fim das contas é um continente grande e de uma ponta a outra faz diferença. Então eu vou usar o Brasil aqui como exemplo, tá? A única diferença é que, de modo geral, com o Brasil a gente não faria uma coisa assim, a gente não pegaria cidades aleatórias e tentaria fazer elas todas numa mesma viagem, né? A gente não faz isso com o nosso país, mas a gente, infelizmente, acaba insistindo em fazer isso em outros países. Mas eu vou usar aqui a lógica só porque fica mais fácil da gente se localizar na hora que eu falar o nome da cidade, tá? Vamos pensar aqui numa viagem bem aleatória, que a gente quer visitar várias cidades aqui no Brasil. Quer visitar Floripa, Curitiba, BH, Brasília, Manaus, São Paulo e Rio. Quero visitar todas essas cidades na minha viagem, tá? No Brasil. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar isso aqui na ordem, né? Porque eu falei de um jeito aleatório, não tá no melhor caminho, né? Não tá na melhor sequência. Aí você pode pensar se você vai organizar do norte pro sul, do sul pro norte. Por onde começa, tanto faz. Então, vamos botar uma ordem nisso. Vamos começar pelo norte. Então, a gente tem Manaus. Aí, na sequência aqui, pelo que eu falei, teríamos Brasília, um pouco mais abaixo. Depois, BH. De BH, poderíamos ir pro Rio e depois para São Paulo, ou para São Paulo depois pro Rio. Tanto faz ali, porque não é muito tão longe assim. E aí, dali, desceria para Curitiba e daí desceria para Florianópolis. E a gente fecharia com as pontas, então seriam Manaus e Floripa. Esse é um cenário, mas a gente pode trabalhar com outros cenários para essa viagem. Por exemplo, não faz muito sentido fazer Manaus-Floripa, por exemplo. Não é uma combinação boa. Seria mais fácil se combinasse com São Paulo, né? Que é um grande centro, tem muito mais opção de voo, por exemplo. Tem muito mais disponibilidade. O que acontece? Vamos supor que nesse cenário você não queira cortar nenhuma cidade. Então, você quer manter Floripa e Curitiba. O que você poderia fazer nesse caso? Poderia fazer o seguinte. Você poderia, para não precisar ficar fazendo deslocamentos a mais, você poderia começar por São Paulo e subir. Então, você vai subindo São Paulo, Rio, BH, Brasília, Manaus. E de Manaus você desce. Aí você poderia descer Manaus, Floripa. Faz Floripa, Curitiba, volta para São Paulo, fecha a ponta, só São Paulo. De novo, esse é só um exemplo. A gente tem poderia fazer diversas combinações, sempre tentando fechar uma ponta. Então, evitando ter que ir e voltar para o mesmo lugar. Esse segundo cenário que eu falei já nem é o cenário mais ideal, porque você teria que voltar para São Paulo, por exemplo. Então, você tem um deslocamento a mais. Mas é uma possibilidade que às vezes até sai mais barato, dependendo do cenário. Então, eu quis trazer aqui esse exemplo do Brasil, que a gente consegue se localizar bem, assim, né? A gente consegue saber mais ou menos onde é que são esses lugares que eu falei, para você pensar nessa mesma lógica para outras viagens, para outros países, para outros continentes, tá? Então, a gente tem muitas possibilidades. E nem todas essas combinações vão ser boas combinações, que vão nos dar boas combinações de passagem aérea, esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente precisa testar. Então, o teste de rota é justamente para isso, para dar essa noção pra gente, para dar essa visão pra gente. Quem não testa, não pega, né? Quem não testa, não pega o mapa, não vai conseguir enxergar isso da melhor forma possível, tá? Eu, inclusive, quando eu faço isso, eu monto uma tabelinha bem simples com as informações e vou anotando as minhas combinações para depois, quando eu for tomar a decisão, eu olhe as combinações diferentes e veja qual que é a melhor, tá? Esse aqui é um ponto que eu gosto de gastar tempo para qualquer viagem que eu for organizar, seja a minha viagem, seja a viagem da consultoria. De novo, eu ensino todos esses detalhes no curso, então os meus alunos conhecem esse passo a passo, porque eu vejo as vantagens da gente fazer isso. Então, gastar esse tempo aqui, entender isso aqui muito bem, vai nos facilitar bastante a vida depois.
E esse passo aqui é antes da gente comprar qualquer passagem. Então, você faz isso aqui, entende isso aqui, aí você parte para comprar as passagens quaisquer que forem, né? Se for passagem aérea, for passagem de ônibus, o que for. Aí depois você faz as compras, porque depois de feito, de modo geral, não tem mais o que fazer, né? A maioria das passagens mais baratas não são reembolsáveis, então você precisa ter esse raciocínio aqui bem pensado para você fazer as melhores compras para sua viagem. Principais benefícios dessa etapa: economia de dinheiro, como eu mencionei, você vai estar fazendo compras muito mais bem pensadas, então a chance de você cometer algum erro de lógica ali que vai te fazer gastar mais, você não vai fazer. E você tem economia de tempo também, porque você está fazendo uma combinação que faz mais sentido geograficamente, então você vai provavelmente estar eliminando deslocamentos desnecessários, né? Eliminando ali coisas que não precisaria na sua viagem, e com isso você ganha tempo lá quando você está executando a viagem. Tempo de viagem é precioso, então você não quer perder se deslocando 6, 7, 8 vezes numa mesma viagem. Então, por isso que a gente tem que explorar bem essa parte, tá? Então, essas são as grandes vantagens que eu vejo de você fazer bem feita essa etapa: economia de tempo e economia de dinheiro, tá? Claro, quando a gente tem só um destino de viagem, ou 2 no máximo, fica muito mais fácil, né? A gente não tem que ficar pensando tanto nessas combinações. Mas aqui é um cenário mais extremo para quando a gente tem várias cidades na mesma viagem, tá? Então, esses são os 3 passos que eu queria te apresentar para você iniciar a organização de qualquer viagem que você for fazer, tá? Como eu mencionei, se tem mais cidades envolvidas, você vai acabar dando um pouco mais de atenção para esse último passo que eu te falei, que é o teste das rotas, né? Que é conhecer o mapa e testar as rotas, porque aí você tem várias possibilidades. Mas o passo da clareza, que é o passo de organizar as informações, você vai ter, independente se for um destino só ou mais de um destino. E a parte dos custos, você também vai ter que dar atenção para essa parte para se organizar, tá? E qual que é o próximo passo? O próximo passo é toda a execução do planejamento da viagem. Então, tendo tudo isso aqui, você vai partir realmente para começar a fazer as compras, as reservas, hospedagem, hotel. Hospedagem e hotel é a mesma coisa, né? Passagem, hospedagem, seguro, passeio. Você vai fazer todas as outras etapas que, inclusive, no meu método são mais 6 passos. Aqui eu apresentei um pré-planejamento e 2 passos, então tem mais 6 passos, tá? Eu não vou aprofundar essa parte da execução do planejamento nesse vídeo, porque senão ele ficaria muito longo. Então a ideia foi realmente trazer esses passos iniciais. Com isso aqui, vocês já conseguem fazer muita coisa, vocês já conseguem se organizar super bem. Então busquem ter essa clareza no começo do planejamento de vocês, entendam essa viagem, entendam esse local para onde vocês querem ir, que vocês querem visitar, façam esse orçamento de viagem e depois façam esses testes de rota, tá? E quanto mais você executa esses passos que eu passei aqui, mais natural isso vai ficando, tá? Mais intuitivo fica. Então agora pode parecer, nossa, quanta coisa. Mas conforme você vai fazendo isso a cada viagem, vai ficando mais fluido, mais tranquilo. Você não precisa pensar tanto na parte metódica ali, né? No método. Você vai vir uma rotina do seu planejamento de viagem, você sempre faz dessa forma, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui ao vivo comigo. Quem estiver vendo no gravado também, muito obrigada por estar aqui assistindo a esse conteúdo, tá bom? Um beijo, uma boa noite e eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live, que vai acontecer na sexta-feira pelo YouTube, tá bom? Um beijo!